Você sabia que, assim como Copa do Mundo, FIFA, Olimpíadas, Copa Feminina e outros torneios que possuem mascotes, nós também temos no Campeonato Europeu, atual Eurocopa. E eles existem há mais de 40 anos atrás, desde os anos 80. Eles foram criados em 1980 e hoje nós vamos falar de todas as edições que nós já tivemos mascotes da Eurocopa, mano. Como vocês sabem, vai ser a primeira vez que nós tivemos a Eurocopa sem ser mascote foi na edição de 1960, onde que não possuíram mascotes até 1976. Mas a ideia foi criar um mascote para uma Eurocopa. E isso aconteceu na Itália em 1980. Então bora lá. Esse daqui é o Pinóquio. Para você que não sabe, o Pinóquio foi inspirado. Pinóquio foi inspirado. Quer dizer, esse mascote foi inspirado no Pinóquio, que, ou seja, ele vem da Itália, o Pinóquio. Então, ou seja, o Pinóquio veio da Itália, aí decidiram criar esse personagem aí. E foi o primeiro mascote da Eurocopa com o sombreiro Europa 80, com o nariz de Pinóquio, com a bandeira da Itália. A seleção alemã foi a campeã daquela competição, que marcou o mundo todo. O mundo todo queria assistir de perto, mano. É porque a Eurocopa ocorria lá na Itália, mano. Os italianos sediaram a competição. Agora nós vamos para 1984. Nós tivemos Pete. Sei lá o nome do mascote. Esse daí foi o mascote depilado que a França decidiu escolher para ser o palco da competição de 1984. A sede foi na França porque a França já havia sediado a competição de 1960 e foi o primeiro país do mundo a sediar duas edições ao longo da história da França. E nós conhecemos esse galo aqui depilado. Nós conhecemos esse galo aqui, que ele fez história, tornando o segundo mascote de uma Eurocopa. E foi o segundo, e a França foi campeã. Nós temos o Barry. Eu não sei se eu falei direito, mas esse foi o mascote da Eurocopa de 1988, que foi realizada e vencida pela Holanda. Foi realizada na Alemanha, com um negócio de UEFA 88, que esse mascote trouxe uma referência ao o coelho do... Pera aí, bora pesquisar. Pelo que vocês não sabem, o personagem do Nesquik foi apresentado 15 anos antes do aparecimento desse coelho para a Eurocopa de 88. Então, ou seja, ele é parecido com a cópia do Nesquik, só que ele é da Alemanha. Então não vamos julgar não. Mas os alemães sofreram aí, e os Países Baixos foram um dos campeões da competição. Em 1992, nós tivemos o Webbit, a mesma referência do coelho passado, só que ele não é parecido com... Ele é um coelho, mas ele parece que é de outro personagem. Deixa eu pesquisar aqui. Não achei nada sobre os coelhos, mas eu sugiro que o coelho da Páscoa laranja poderia ser a inspiração desse mascote, mas pela iniciatura, a sede foi na Suíça, mano. Pera aí. A ideia é colocar o cavalo de Dala
Dala. Mas a ideia não foi para frente. Aí a Dinamarca foi a campeã da competição, vencendo todo mundo. E a Dinamarca foi o verdadeiro espetáculo das maiores de mais uma edição que já fazia 3 décadas de Eurocopa. Vamos para a edição de 1996 na Inglaterra. E para tu que não saiba, a Inglaterra é o país do futebol. Muita gente sugere que vai ser igual o World Cup Willy. Quer dizer, parece o World Cup Willy, mas só que ele é mais diferente do que o World Cup Willy, que representou a Inglaterra 30 anos antes desse mascote. E a Dinamarca, e para você que não saiba, a Inglaterra foi mais um país sede que recebeu a competição. Aí muitos não acreditaram que seria isso. Na verdade, todo mundo acreditou que seria um leão, mas não tipo esse. E a Alemanha foi a campeã da competição. Agora nós temos Holanda e Bélgica. A Holanda e Bélgica foram de fato os países sedes da competição de 2000. A edição de 2000 foi realizada na Holanda e Bélgica, que nós tivemos um pequeno cine malvado, mas a gente teve um chifre aí e um mascote aí para representar a Holanda e Bélgica. Mas ele parece um leão. Mas ele que recebeu esse nome só por causa da misturação, eu acho, de Países Baixos e Bélgica. Eu acho que ele deve ter recebido basicamente isso, né? Até porque o mascote, ninguém sugeriu que seria esse mascote aqui. Poderia ser um leão poderia ser 2 leões como mascote, mas uns já causou isso já. Mas relaxa que a França, que vai realizar 3 edições futuramente, ganhou a competição de 2000, tornando mais um país que chegou numa final. E a gente não pode reclamar sobre isso, né? Parece outro mascote, mas deixa de lado que não pode. Eu não vou deixar de lado mesmo. Em 2004, o ano em que o Cristiano Ronaldo tinha 19 anos e jogou a Eurocopa pela primeira vez, o país sede daquela competição foi o Portugal. E tivemos tchecas, Tchaka. Não sei falar sobre isso, mas foi o mascote que representou a Eurocopa daquele ano. E era um menino chutando bola, um menino de madeira, que representou Portugal, que muitos acharam, não sabe, não sei o que representou, a política, não sei. Eu acho que há muita lei, quer dizer, eu acho que o Portugal queria inovar, mas só que isso não agradou tanto assim. Pareceu o Pinóquio, que já havia representado 24 anos. Parece um menino de madeira, mas sei lá se ele é de madeira ou não. E o campeão da competição foi a Grécia. A Grécia ganhou a competição na casa do Cristiano Ronaldo, mano. Jogos ocorrendo em Lisboa, mano. Agora vocês vão falar que é muito nostálgica as Olimpíadas a próxima Eurocopa. A Eurocopa de 2008. Mano, essa Eurocopa, os meus personagens Lucas Rapper e Miguel nasceram nesse ano. E nós tivemos 2 países sérios igual a Holanda e Bélgica 2000. Só que dessa vez
parecem ser vizinhos: Áustria e Suíça. Deixa eu pesquisar aqui. Basicamente, os países são vizinhos e conseguiram sediar a competição. Trouxeram esses mascotes que até hoje trouxe nostalgia. Eu não era nascido, mas eu não acredito que foi uma boa edição. Vai encerrar os anos 2000 com chave de ouro. E mano, basicamente foi esses mascotes que renovaram os anos pra frente. Até porque os anos pra frente vai até chocar, mano. Se não te chocar, eu não sei, mano. Eu não sei se vai te chocar ou não. Nós tivemos esses dois personagens aqui. Nós tivemos esses dois mascotes para representar a Polônia e a Hungria. Quer dizer, a Ucrânia. Foi no ano de 2012, eu tinha quase um ano de vida. Eu não sabia que essa competição ocorreu na Polônia, um país que é descaradamente medroso por causa do Império Alemão. E sinceramente, irmão, a Polônia e a Hungria fizeram a Espanha pela primeira vez ser tricampeã, mano. Ela foi tricampeã pela primeira vez da história da Espanha, mano. Ninguém pensou que a Espanha ia ganhar, mano. Ninguém pensou. Se a gente mal pensou bem qual seriam os campeões da Eurocopa, quem dirá ver isso, mano. Quem dirá ver isso, mano. Mas a única coisa que me assusta nesses dois mascotes é por causa da careca, mano. Quase entrando, mano. Nós tivemos na Eurocopa de 2006. Nós tivemos o país sede, a França. A França repetiu a sede dela durante 56 anos de história, mano. E o país sede foi a França e pela primeira vez nós tivemos o Super Victor para representar o mascote da Eurocopa de 2016. Embora ele foi divulgado em 2014, ele foi divulgado em novembro de 2014 para o mundo conhecer ele pela primeira vez. E quando ele foi divulgado, não tinha nem como dizer. Foi a Eurocopa nostálgica. Ano que ocorria a melhor época do YouTube e todo mundo vê o Cristiano Ronaldo ganhando o Mundial. Aqui é o Cristiano Ronaldo, ó. Ele ganhou o Mundial e foi fácil. Agora nós temos a sede na Europa. 11 cidades se candidataram para ser sede. 11 cidades na Europa e 11 cidades sedes. Quer dizer, 11 países. Ou seja, 11 países se enviaram para ser anfitriões. Foram 11. E 2020 foi adiado a Eurocopa devido à pandemia. E esse daqui foi o mascote da competição, mano. Ele foi o mascote que foi realizado. E até hoje todo mundo não entendeu a lição. E a Itália foi campeã da Eurocopa, mano. Esse basicamente vai ser o vídeo longo do canal, mano. Todo vídeo supera o longa-dice do vídeo. 2024 foi realizada na Alemanha. E tivemos o Walt. Eu não sei falar direito isso. Mas esse daqui foi o mascote da Eurocopa mais recente de todas. E a próxima sede da competição e a campeã de 2024 foi a Espanha. A sede da competição de 2028 vai ser Inglaterra, País de Gales, Escócia e República de um país, Indonésia. Mas isso aqui foi o vídeo, gente. Valeu!